Pronto. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje, né, nos assistindo, e a banca da Sully Gervásio Monteiro, é uma banca de qualificação do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do professor José Geraldo Souza Júnior, da professora Elaine Moreira, que é a nossa examinadora externa, e para iniciar a nossa apresentação, eu gostaria antes de esclarecer que o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos está inaugurando, fazendo teste piloto realmente, dos processos de qualificação, tanto de qualificação de mestrado ou doutorado e de defesa final, utilizando o canal do YouTube do nosso programa. Nesse sentido, a gente gostaria inicialmente de explicar o que significa uma qualificação de mestrado. A qualificação é uma avaliação de pares, né, dos professores que vão observar, vão analisar o projeto a qual a Sully e a orientadora estão desenvolvendo para ver a efetividade e eficácia dessa pesquisa a longo prazo e contribuir da melhor forma possível para que daqui a um ano a Sully tenha condições de defender a sua defesa final. Esclarecendo, então, que essa aqui não é a defesa final, essa aqui é uma etapa fundamental para a construção do projeto em defesa final. Posto isso, eu gostaria de passar, então, o processo ritualístico, né, como é que vai se dar a defesa de qualificação. Primeiramente, a Sully vai apresentar em 30 minutos o projeto que ela está trazendo. Logo a seguir, eu passo a palavra para a professora Elaine, depois eu passo a palavra para o professor José Geraldo, fazer as arguições, questões, fazer perguntas a Sully e logo a seguir Sully responde e depois então a gente sai da sala para fazer a avaliação e trazer depois, retorna à sala para fazer o veredito. Posto isso, então, a gente começa então com a apresentação da Suliette. A Suliette, então, vai apresentar em 30 minutos. Suliette, muito obrigada. Queria agradecer a todos que estão assistindo. Todos estamos auxiliando também para o processo de transmissão dessa qualificação e em sentido piloto, inicialmente, no programa de pós-graduação. Sully, muito obrigada. Você tem 30 minutos, tá, para fazer a sua apresentação. Tá bem. Obrigada, professora. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sully, a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Tá baixo o som. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Tá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sully, agora ficou baixo de novo. Boa tarde. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a minha banca em nome da professora Elaine, do professor José Geraldo e a professora Vanessa, minha orientadora. Gostaria de agradecer ao Elvis, ao Mairu, a professora Ana Catarina, que estão aqui em apoio. Também agradecer aos meus parentes, a todos os meus amigos que estão acompanhando essa apresentação. O título do meu projeto é O Retorno de Chauara no Território Yanomami, Conflito, Luta e Resistência. A minha banca examinadora, como eu já cumprimentei, mas aqui eu apresento o professor José Geraldo de Souza Júnior, é um membro interno do programa do PPGDH, professor da Faculdade de Direito. A professora Elaine, a nossa membro externa, convidada do ELA, e também do Departamento de Antropologia aqui da Universidade de Brasília. A palavra-chave do meu projeto é Território Yanomami, Covid-19 e Resistência. Eu trago no meu memorial essa frase que é da minha avó, onde ela fala: se eu tivesse a oportunidade de estudar, hoje eu seria uma doutora. Mas vocês, meus netos, têm oportunidade? Quero ver vocês doutor. Essa frase eu trago comigo desde a minha infância, pois a minha família, em nome da minha avó, foi que sempre nos incentivou a estudar. E se hoje eu estou
nesse espaço, defendendo meu projeto de qualificação, eu devo esse momento a ela. Eu sou Suliette Baré, indígena do povo Baré. Na minha família tem indígena Baniwa, indígena Tucano e indígena Baré. Minha família ela representa muito bem a diversidade cultural que existe no Rio Negro. Eu sou do Médio Rio Negro. Atualmente, minha família mora no município de Santa Isabel. E a região do Rio Negro tem aproximadamente hoje, de acordo com os últimos estudos do Francisco Sarmento, que é indígena do povo tucano, antropólogo, de 23 a 29 povos indígenas com 16 línguas faladas. Então, esse ano de 2020 foi um ano está sendo um ano de muitas lutas e muita resistência para nós, povos indígenas, aqui no Brasil, principalmente ao fato do Covid-19. O Covid-19 chegou nos nossos territórios, principalmente o território Yanomami, através dos não indígenas, dos garimpeiros, né? A pandemia chegou de uma maneira muito forte, muito violenta nos territórios indígenas. No território Yanomami, o primeiro indígena que faleceu foi um jovem de 15 anos em abril. A pandemia trouxe invasões de garimpeiros, de madeireiros ilegais para a região, muito mais forte agora na época da pandemia. Com isso, foi levantada a campanha Fora Garimpo, Fora Covid, através das associações Yanomamis, junto com os seus parceiros, POIAB, ISA, e também a associação Utucara, e outras associações Yanomami que estão aqui nesse slide. O processo histórico do genocídio dos povos originários, ele vem desde a colonização, né? Desde a época do descobrimento do Brasil. No entanto, nós, povos indígenas, denominamos esse processo histórico de invasão. Para nós não foi um descobrimento do Brasil, para nós foi invasão dos nossos territórios. E nesse momento que estamos passando de pandemia, os cariuas, e aí os cariuas na língua Iengatu, que é a atual língua do meu povo Baré, significa não indígenas. Eles usam esse momento delicado para invadir os territórios indígenas. Como eu já disse, os garimpeiros, poceiros, os grileiros e os madeireiros. E aproveitam desse momento de vulnerabilidade dos povos para invadir os territórios indígenas. Aqui eu trago um mapa da localização do território Yanomami, que é um território que ocupa a maior área territorial do Brasil, que é 9,6 milhões de hectares do território Yanomami. O território do povo Yanomami não tem só o indígena Yanomami, mas também o Iecuana. E é muito rico em fauna, flora e também em recursos minerais. Então, isso faz com que os não indígenas garimpeiros, os madeireiros e os grandes empresários tenham no território o olhar com o valor econômico que esse território representa para os não indígenas. O território do povo Yanomami ocupa a área territorial do Brasil e também na Venezuela, ocupando os estados de Roraima e também no Amazonas. Parte desse território, onde fica localizado a área do Rio Marauiá, fica próximo ao município de Santa Isabel do Rio Negro, de onde eu sou, de onde minha família faz parte. Esse mapa eu coloquei aqui, onde a gente consegue visualizar melhor. A área em vermelho é o território Yanomami, que pertence ao Brasil, né, que está no estado brasileiro, e a área em amarelo é o território que está na Venezuela. No entanto, eu chamo a atenção para essa imagem, porque esse limite de território, né,
de estar no Brasil e na Venezuela, foram os não indígenas que criaram essa linha de imaginação. A gente sabe de todo o processo histórico que nós passamos de invasão, de genocídio e tudo mais, né? Também de genocídio que eu já falei. E para nós, o território ele não tem fronteira. Aí, então, assim, quando eu vi essa imagem, eu achei interessante trazer para mostrar que a questão dos limites territoriais, quem impôs foi os não indígenas, que para a gente, enquanto povos indígenas, não há limite territorial. Pelo menos, né, para a gente acredita nisso. No entanto, a gente sabe que o Estado brasileiro tem todas a legislação, né, também, que o limite de terra indígena, o que é terra indígena, o que não é, e a gente, aos poucos, está tentando entender isso e também lutar para que nossas terras sejam demarcadas, homologadas através de nossos conhecimentos também científicos. Então, eu trago como problema dessa pesquisa a seguinte situação. Diante da ameaça de genocídio que os povos se encontram, nesse caso o povo Yanomami e o Ecoano, nesse momento de crise política e pandemia, essa pesquisa se propõe a estudar os impactos da invasão pelos cariuas e o agravamento da situação com a chegada do Covid-19. Interessa-nos compreender, por um lado, a inação do governo e, por outro lado, a estratégia de luta e resistência dos povos Yanomami e Ecoana para fazer frente a invasões e proteger seus territórios e suas vidas. A justificativa. Eu trouxe como justificativa esse trecho que eu coloco aqui, é um texto do Gerson dos Santos Luciano, indígena do povo Baniwa, antropólogo atualmente e professor da Universidade Federal do Amazonas, onde ele diz que território é condição para a vida dos povos indígenas, não somente no sentido de um bem material ou um fator de produção, mas como o ambiente em que se desenvolve todas as formas de vida. Território, portanto, é um conjunto de seres, espíritos, bens, valores, conhecimentos, tradições que garantem a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva. A terra é também um fator fundamental de resistência dos povos indígenas. É o tema que unifica, articula, mobiliza todos, as aldeias, os povos, as organizações indígenas em torno de uma bandeira de luta comum, que é a defesa dos seus territórios. Para mim, esse trecho é o que melhor traduz a importância do território para nós, povos indígenas. Nós somos 305 povos, falantes de 274 línguas, de culturas diferentes, tradições diferentes. No entanto, a causa que nos une, a causa que une a população indígena, os povos indígenas, é o território, é a defesa pelo território, né? E nesse momento que estamos passando de invasão dos territórios indígenas e a invasão dos territórios indígenas facilitada pelo atual governo, né? Nós não podemos deixar de falar que essas invasões também é um fruto de o governo atual facilitar a entrada e tentando legalizar a entrada de criminosos nos nossos territórios. Portanto, o território indígena é o bem maior que nós temos enquanto povos indígenas, pois sem o território nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos o meio ambiente, nós não temos vida. O território é a base para a nossa existência, é a base para a existência dos povos indígenas. Os objetivos deste trabalho o objetivo geral é investigar o agravamento da situação das invasões dos territórios Yanomami durante a pandemia do Covid-19 e as violações dos direitos humanos dos povos indígenas cometidas pelo atual governo. Os objetivos específicos são, inicialmente, apresentar o histórico das invasões do território Yanomami, contextualizar o debate político e jurídico sobre as atividades de exploração mineral
e também não somente mineral nas terras indígenas nesse atual governo. Pesquisar e narrar as consequências das invasões no território para os povos Yanomamis e Ecuana. E, por último, né, se for viável, se for possível, por conta do tempo mesmo do mestrado que a gente tem de pouco, tentar elucidar a importância de preservar e proteger os territórios indígenas. A fundamentação teórica deste trabalho buscará compreender inicialmente as políticas voltadas para a proteção dos biomas florestais, bem como dos recursos naturais e minerais, e verificar o que a legislação aborda sobre os direitos territoriais dos povos indígenas em relação à exploração em suas terras. Para tanto, também, inicialmente, será feita uma abordagem dos conflitos em terras indígenas em decorrência tanto da exploração de minérios, madeiras e construção de empreendimentos no Brasil, à luz dos estudos do direito, de ciências ambientais e da antropologia sobre a temática. Gostaria de falar que para a minha fundamentação teórica, eu trouxe até então somente indígenas, né? E inicialmente, eu já fiz alguns levantamentos de documentos históricos sobre os povos Yanomami e Ecuana, que estão disponíveis no Armazém Memória, que é um acervo, né, um acervo virtual, que é o Centro de Referência Virtual, onde constam vários documentos históricos, reportagens sobre o processo de genocídio que os povos indígenas sofreram desde a invasão. E eu tentarei fazer o diálogo, né, nesse trabalho com autores indígenas, mestres e doutores como Gerson Baniwa, o Eloy Terena e a Célia Chacriabá. Mas também trago como para a discussão, para o diálogo também o Ailton Krenak, Davi Copenau, e fazendo esse diálogo do conhecimento tradicional dos povos, mas também eu vou abordar esse conhecimento como ciência indígena, né? seja mediante suas obras, mas também em diálogo com eles, que é fundamental para compreender a importância dos territórios para os povos indígenas e também para a humanidade. O Gerson Baniwa, ele aborda a questão do território como na visão de um indígena Baniwa, mas também como um antropólogo, onde ele fala que o território ele pertence ao coletivo de indígenas do povo ticuna, do povo guarani, de vários povos, onde esse espaço, os povos também fazem parte do território, não se separa o povo do território. O Eloy Terena, ele traz a questão do território na visão dele como advogado indígena terena e falando da importância da retomada que o povo terena faz em relação ao território, pois os antigos, os anciões do povo terena não tiveram o direito de usufruir do território porque o território do povo terena foi tirado deles, foi tirado pelos não indígenas, pelos fazendeiros, né? Então, esse processo de retomada para o povo terena é importante, pois estão retomando o território para que os indígenas terenas que se encontram na região, no território, possam usufruir como os anciões no passado não puderam, mas que atualmente eles possam usufruir do seu território, conviver, e também para o futuro do povo terena. Trago a Célia Chacriabá, que ela fala sobre a educação e território, que a educação ela não é feita também só com o giz, mas também na luta, pois o processo de nós estamos na academia, de nós termos acesso à educação também é luta e também é a defesa do território.
ela traz muito esse diálogo da importância do território, mas também da educação para o território. E o Ailton Krenak, o Davi Copenau, a visão dele sobre o território é muito como meus avós. E meus avós contavam para mim da história de você ter o respeito pela natureza, você ter respeito pelo rio, pelos igarapés. Para o povo Krenak, o rio, as montanhas, as árvores fazem parte do território, fazem parte do povo Krenak, assim como para o povo Yanomami. E o Davi Copenau, ele fala muito dos chapiris, da importância dos chapiris para o povo Yanomami. Os chapiris são os espíritos que ensinam, que tem todo o ensinamento da floresta para o povo. E aí eu imagino, quando eu era criança, quando eu ia para a roça com meus avós, que a gente estava no meio da floresta, para a gente tomar um banho. Floresta. Hoje eu entendo a importância do território, a importância de se respeitar as florestas, de se respeitar os rios, pois ele não é somente para nós. Meu avô me ensinou isso, mas eu vou repassar isso para os meus netos, para os meus filhos, para uma humanidade, se necessário, né? Se tiver oportunidade de falar da importância de se preservar os territórios, o meio ambiente. Como metodologia, inicialmente já fiz um levantamento de revisão bibliográfica e também de documentos sobre atividade de invasão e exploração em terras indígenas. A realização de estudo de caso do povo Yanomami mediante o uso de estudo oral, que poderá ser mediado pelas entrevistas, o grupo focal, ou outras ferramentas que forem mais adequadas em função do momento pandêmico que nós estamos vivendo, né? E também a abordagem qualitativa terá o recorte para o povo Yanomami, como eu já falei. Seguindo as normas da academia, será disponibilizado um termo do consentimento livre e esclarecido no ato da pesquisa. E também, como método, utilizarei o método bola de neve, no qual uma entrevista sugere outras pessoas chaves que possam interessar e tenham algo a contribuir com a pesquisa. Sempre reforçando que, em função da pandemia, todo o trabalho de campo será provavelmente feito à distância. Aqui eu trago uma projeção do que será a minha dissertação, o esboço sumário da dissertação, com a introdução, o capítulo 1, que é falar do território Yanomami, trazer a geografia física e humana. Capítulo 2, o histórico das invasões do território Yanomami. Capítulo 3, direitos territoriais indígenas e garimpo em tempos de Covid-19. Fundamentação teórica, material e métodos, resultado e discussão, considerações finais, referências e anexos. São algumas bibliografias que eu já fiz o levantamento de todos os autores que que pesquisam o povo Yanomami, né? E para finalizar a minha apresentação, eu trago essa imagem que me toca muito e me emociona quando eu vejo. Na foto é a Valéria Payet, uma grande liderança mulher indígena do povo cachuiana. No início da pandemia, ela que estava acompanhando diretamente como que a Covid-19 chegou nos territórios indígenas e fazendo a contagem de quantos infectados, de quantos parentes nossos faleceram. E é importante dizer que a chegada da Covid-19 foi muito impactante para nós povos indígenas, pois
várias bibliotecas vivas, nossos anciões foram mortos, e também crianças que não puderam chegar na vida adulta, né? E a dor de contar os indígenas mortos pela Covid. E assim, quando eu vi essa imagem, e eu falei que eu não ia me emocionar, mas assim, é muito difícil. Ela fala, eu nunca deixo de pensar como essa doença trouxe tanta dor, tantas perdas. Acompanhar a evolução da doença entre nossas lideranças, professores e pessoas que foram referência para o movimento indígena, é muito doloroso. Lideranças e pessoas que foram mortas por essa epidemia, pelo Xauara, foram pessoas que lutavam em defesa dos direitos dos povos indígenas, em defesa dos territórios, né? E dentre essas contagens de pessoas que foram mortas, de anciões que foram mortos por essa epidemia, minha avó também está no meio dessa contagem. E aí é muito importante trazer isso, pois é importante trazer a importância da proteção dos nossos territórios, né? Que nós sabemos que a Covid-19 não chegou nos territórios indígenas pelo vento, foi levado lá. E nós estamos passando por um processo de invasão e de genocídio muito grande, principalmente agora, nesse ano de 2019. Não que nos anos anteriores não passamos por isso. E aí eu finalizo minha apresentação com essa imagem. Obrigada. Obrigada, Suliette. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, eu vou passar a palavra para a professora Elaine, e logo a seguir... Aí, professora Elaine, a senhora pode definir se você prefere dialogar com a Suliette, mas se tiver perguntas mais objetivas, a gente poderia fazer um pool de perguntas, ela responde no final, até porque nessa modalidade a gente pode perder a rede. Normalmente a gente está fazendo assim, em função dessa tecnologia. Juliette, muito obrigada, tá? Não compete a mim falar nada nesse momento, eu vou falar no final. Eu vou passar então para a professora Elaine. Professora Elaine, por favor. Tá. Bom, começo também emocionada com essa fala da Suliette, a imagem da Valéria, que é uma grande amiga, mas eu queria voltar. Meu doutorado na França não tem esse momento de qualificação, né? Então, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, de mostrar a importância dele para quem não teve, né? Que é esse momento de maior diálogo, né? Não é um momento da defesa, quando já está feito o projeto. Então, toda a minha fala é para aproveitar esse momento de contribuir com o trabalho da Suli, né? Então, queria agradecer o convite, Suli e Vanessa. Entendi que o convite é porque eu trabalho com o Zequana, né? Desde o ano 2000, fiz todo o meu trabalho de campo, até hoje estou em contato com as lideranças. Eles tiveram algumas perdas também, e para mim é muito interessante que, né, passado aí 20 anos, hoje aqueles que estão na liderança, como o Maurício e a Ecoana, o Júlio, eu conheci adolescentes na aldeia, né? Então eu já sou quase vó, assim, na linguagem iecoana, né? Quase uma aitia, como eles dizem. Então, por estar nessa rede, também faço parte da rede de pesquisadores Yanomami Ecoana, que talvez é a única rede, isso é importante para a Suli, né? Não sei se os demais sabem, desde o início da pandemia, lá em março, a gente iniciou uma rede que criou com um grupo de WhatsApp e mobilizamos vários pesquisadores que trabalham com Yanomami, com os Ecoana, e desde lá esse trabalho não parou. Esse trabalho
A nossa ação foi uma nota técnica, onde a gente mapeou todos os riscos dentro da terra indígena Yanomami, foi apresentado para o Ministério Público. Nós assessoramos uma outra nota técnica que foi encaminhada para a Corte Interamericana, colocando as ameaças. Recentemente saiu um trabalho publicado pelo ISA, de parte desses pesquisadores, da onde vem esse mapa que a Sueli mostrou aqui para vocês, né? Então, apesar desse caos todo, eu diria que o território Yanomami, o povo Yanomami-Ecuana, são aqueles que, desde o início da pandemia, está tendo uma articulação junto com associações indígenas, lideranças indígenas, e isso foi articulado junto com a imprensa, né? Os artigos do Rubem Valente, da Eliane Brum, sobre as mães Sanumá, tudo isso faz parte de uma articulação de pesquisadores junto com as lideranças de algumas associações indígenas, né? Então, esse trabalho recém-publicado, não tem um mês de publicação, também chama Chauara, né, os rastros da Covid na terra indígena Yanomami, enfim, que está disponível aí para pesquisa. Então, a minha fala vai muito no sentido de pensar, né, essa proposta da Sueli num tempo finito do mestrado, né, que infelizmente é esse tempo reduzido de apenas 2 anos, né? Então, uma vantagem é que todo esse tema da Covid e os impactos dela relacionado à malária, relacionado aos garimpos, né, que é uma coisa impressionante dentro da terra indígena Yanomami. Hoje se calcula mais de 20.000 pessoas dentro da área, com imagens, né, devastadoras do ponto de vista Yanomami. Existem trabalhos sobre o impacto de mercúrio entre os Yanomami e os Ecuana, já publicados, né? Então, tem muito material, digamos assim, disponível sobre esse tema junto a esse território, né? Então, talvez o que seria importante delimitar, né, se a gente pensar no título do trabalho, o resumo e o projeto, talvez se concentre. Eu acho que tem muita coisa, isso que em resumo eu queria falar. Acho que é muita coisa para um tempo do limite do mestrado. Não porque a Sueli tem algum limite, acho que ela está completamente em condições de realizar uma pesquisa desse porte, mas o limite do mestrado talvez imponha algumas escolhas, né? Então, minha fala vai muito nesse sentido, né? Eu queria só notar que você não falou do memorial, mas eu fiquei muito tocada pelo teu memorial. E eu acho que ele é um memorial que dialoga com a academia, porque nós muitas vezes falamos, hoje temos tantos indígenas na universidade, mas a gente não tem a noção do que significa chegar a uma universidade para muitos desses indígenas. Então, eu acho que esse memorial ele deve ficar na tua dissertação para que mais pessoas possam lê-lo, né? Então, esse é o mérito aí do trabalho. Então, eu fiquei me perguntando, né? Tem toda essa disponibilidade de materiais que eu posso dispor para a Sueli. Alguns estão públicos, outros estão menos públicos, e eu posso te passar esse material que está sendo produzido por essa rede. Que, digamos assim, não vale a pena fazer um trabalho para dados que já estão ali. Os números do contágio, da onde vêm os contágios, né? Infelizmente, na área Yanomami, ele chega nos espaços da saúde, né? Na CASAI, espaços que deveriam protegê-los do ponto de vista da saúde. Os primeiros contágios se dão nesses espaços da CASAI, né? Às vezes por operadores da saúde, porque não tinha controle, né, de quem estava contaminado, assintomático, que vão para a área, e principalmente o garimpo relacionado às mortes. Então, você tem um número grande de contagiados, mas as mortes
boa parte delas são pessoas ou que estavam com a malária ou que já estavam muito debilitados pela malária. Então, malária e Covid foi uma combinação fatal para muitos Yanomami, né? Então, esses dados já estão nesses relatórios que você vai poder acessar. E a outra coisa é que é um mundo, né? Se a gente lembrar aquele mapa ali que a Sueli trouxe, para a gente, só para o ponto de partida, né? Os Yanomami são 6 línguas diversas, né? 2 estados, além da fronteira que a Sueli muito bem recordou, né? Tanto para os Equana como para os Yanomami. Tem um impacto disso também, alguns Equana que faleceram, por exemplo, eram venezuelanos, né? Tinham nascido, vivido na Venezuela, que vieram em busca de tratamento de saúde no Brasil e acabaram sendo vítimas da Covid no estado de Roraima, né? Só para a gente ter uma ideia dessas fronteiras, como que elas são também permeáveis por tudo isso. Então, você tem uma realidade muito grande, mais de 360 aldeias, tem mais de 6 associações Yanomami, né? 6 associações indígenas. A gente conhece mais a Rutucara, que é coordenada pelo Davi, pelo Dário, o Maurício Equana, mas são mais de 6 associações Yanomami. Os Equana tem apenas uma, né? Que você colocou ali, eu vi na tua apresentação. E então é um universo, acho, muito vasto, né? Teria que pensar talvez em algum recorte, né? Uma coisa que eu acho forte no que você propôs no trabalho talvez essa exploração do histórico das invasões, né? A terra Yanomami, infelizmente, para a gente ter uma ideia, ela é a única terra onde foi o primeiro e único caso até hoje de genocídio, né? Que teve condenação por genocídio, que é o famoso caso Hashimu, que foram indígenas assassinados por garimpeiro. Os Equana têm na memória assim vários assassinatos de suas lideranças por garimpeiros. Acho que foi no ano 2013 que aconteceu o último deles, né? Que a gente só soube, tivemos a documentação porque o filho consegue sobreviver e traz a denúncia, né, para as autoridades, senão a gente nunca teria tido a comprovação disso. E é um histórico também ali muito grande, né? Porque começa desde as primeiras notícias com a Perimetral Norte nos anos 70, que fez parte da Comissão Nacional da Verdade, né? Então tem muita coisa ali para ser feita. Talvez essa pesquisa que você cita do acervo memória poderia contribuir, ajudaria inclusive nessa pesquisa da rede. O histórico porque as epidemias é algo que eles sabiam, né? Tanto que muitas aldeias Yanomami e também os equanos velhos diziam: saiam da cidade. Então teve uma grande ondada de familiares jovens que saíram da cidade e foram para as aldeias. Muitos Yanomami decidiram sair das aldeias, né, ir para a floresta, em acampamentos, né, isso teve também os problemas. Então, talvez pensar nesse histórico, né, que você teria como fazer mesmo na pandemia essa pesquisa, e talvez concentrar possíveis entrevistas que você possa fazer, lembrando sempre que tem esse limite. As lideranças, como o Davi Copenau, os velhos e Equana, estão todos na aldeia, sem acesso à internet, né? A própria liderança da Rutucara, eles estão fazendo um revezamento. Um período vem o Dário Yanomami, que fica em Boa Vista, depois ele vai para a aldeia e vem o Maurício e Equana, né, para manter alguém nessa, digamos assim, um porta-voz, mas nem sempre estão todos acessíveis, né? Então, talvez aprofundar um pouco uma documentação sobre as estratégias e sobre a memória deles sobre a questão da Chauara, né, que é essa doença de branco, essas epidemias, porque eles tiveram várias epidemias de sarampo, né, que é a história que você vai poder
encontrar nas histórias, né? Então, eu diria que o que talvez precise ser feito é uma escolha de talvez não abrir tanto, né? E fazer um recorte. Se você quer entrar no tema da Covid, talvez escolher as resistências, as estratégias deles, e aí pensar em algumas entrevistas, né? E trabalhar com a documentação já disponível, porque não vale a pena fazer novamente coisas que já estão disponíveis aí por essa rede, né? O histórico também da documentação sobre Yanomami é muito vasto, né? Então, se você vai concentrar na questão do garimpo, se você vai pensar em outras coisas, como eu falei da perimetral norte, enfim, também ali delimitar um pouco o tempo, né? Pensar tempo e espaço aí nesse recorte e trabalhar isso. Tem um artigo que acabou de sair no Cadernos de Campo da USP sobre as estratégias dos Yanomami frente à pandemia, né? Então, isso também posso te passar. Então, assim, você vai ter algum material, mas é algo que você pode, talvez, trabalhar. E decidir também, né? Os Yacuanas é um outro povo, uma outra língua, com outra dinâmica, né? Então, talvez optar realmente. Tem parte do texto, você fala em Yanomami Yacuana, depois você fala só em Yanomami, e dentro do universo Yanomami, também situando. É só com a Rutucara, você vai tentar falar com as outras associações e delimitando, né, esse recorte para que ela seja factível, né? É nesse sentido que eu estou falando, Sully. Eu acho que nada impede depois você pensar num doutorado, onde você possa abrir, onde talvez a gente já não esteja no momento da pandemia e você possa fazer outro tipo de trabalho, né? Então, eu acho que a minha fala seria um pouco mais nisso, né? Delimitar melhor, né, o tema, né? Ter em conta que existe um grande material que busco, por sorte, pelo digamos assim, um certo engajamento desses pesquisadores. Sou uma entre tantos, tá o Bruce Alberta, a Majoí, tá a Clarice, que trabalhou com o Sanumá, a própria professora Alcida participa desse grupo. Então, tem muita coisa. A bibliografia no MAMI é uma das mais extensas, né? Então, também, quando você fala, vou fazer a revisão bibliográfica, atenção, acho que é sempre bom ir fazendo esse recorte. Um tempo, um tema, né? Para que você, na hora de apresentar a tua dissertação, você tenha essa segurança. Eu trabalhei sobre isso, com esse recorte, e você consegue iniciar e fechar ele, né? Então, tem uma vantagem de ter um certo material disponível sobre o tema da Shawara, produzido e alguns publicados, outros são nota técnicas, mas aqui foi tanto para o Ministério Público quanto para a Comissão Interamericana, elas também são documentos públicos e eu posso te repassar, né? Deixa eu ver mais que eu tinha anotado. Eu acho que o tema das fronteiras talvez também vai ser difícil de abrir, porque, na verdade, tem toda uma discussão sobre o arco do garimpo, né, que está na Venezuela, e isso tem um impacto, na verdade, dos dois lados da fronteira. E a outra coisa, eu acho muito positiva do projeto, é essa escolha teórica de autores indígenas. Acho que isso também é uma coisa alta do projeto. Esses autores vai dar para você dialogar com esses temas do teu projeto, e o meu único conselho seria talvez fazer esse recorte, aí você junto com a Vanessa, fazer um recorte muito mais pontual, muito mais delimitado, né? Não abrir tanto, não é uma revisão bibliográfica de tudo, porque é muita coisa, né? É um tema, é um tempo, né? As fontes, então entrar na tua fonte
essa publicação do Chauar, entrar na tua fonte os contatos com a rede de pesquisadores e anomia Yanomami, né, que já tem muita coisa disponível, as matérias que foram feitas na Amazônia Real, pelo Rubem Valente, foram todas articuladas com esse grupo de pesquisadores, né? Então, ali também tem dados que a gente subsidiava esses jornalistas. Então, eu acho que você tem que contar que existe isso e aí, a partir daí, definir o recorte. E acho que você não precisa abrir mão, acho que essa teoria de publicações do Eloy, de publicações do Gerson Baniwa e de outros que já fizeram tese indígena, acho que é um subsídio importante, relevante, né, para dar esse recorte teórico no teu trabalho. Eu acho que era isso. Muito obrigada, professora Elaine. Agradeço. Tem algo que você já queira a resposta da Suliette agora? A gente pode passar? Não, acho que podemos passar. Podemos passar. Tá. Então, Suliette, eu anotei boa parte das sugestões aqui da professora Elaine. Vou passar, então, a palavra para o professor José Geraldo de Souza Júnior para fazer a sua avaliação e argumento do projeto. A você, tá? Obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, professor. Bem, eu que agradeço. Eu quero cumprimentar a banca, primeiro me dirigindo a Suliette, que é a protagonista da sessão de hoje, ela que é a interlocutora, né? Ela que diz o campo de diálogo que se estabelece. Então, começo cumprimentando a Suliette. Depois a sua orientadora e a cuidadosa a cobertura que dá para que não só mas trabalhos de muita qualidade venham do nosso programa, mas, sobretudo, que tragam a autoria dos nossos acadêmicos indígenas, que estão começando a construir, a partir da UNB, um acervo importantíssimo de contribuições para a compreensão da identidade, das concepções de existência, das formas de produção dessa existência, de seus modos de existir e reexistir, né, no contexto das muitas dificuldades que, desde a colonização, hoje se dividem, acho, entre a expectativa ainda presente e forte de assimilacionismo, né, de genocídio no sentido cultural, né, e a luta de permanência e de manutenção da sua forma cultural de existir, que todos esses povos estão realizando atualmente e com grande visibilidade. E, apesar do Covid ter sido um fator altamente nocivo, ele também contribui para universalizar a experiência dessa luta, porque abre sobre o que está acontecendo nas nossas sociedades todas, não só no Brasil, né, mas em toda parte, o que representa para a humanidade a presença e a concepção de humanidade que os povos indígenas oferecem quando os nossos paradigmas estão se esgarçando, né? Estão se dissolvendo, né? Então, eu acho que esse é uma contribuição importante. Claro que já tínhamos os estudos notáveis, sobretudo da antropologia, né? Mas eu acho que agora a fase, como diz o antropólogo da política, o Cândido de Lima, né? De que os estranhos somos nós, porque agora os sujeitos reais, né, da construção das suas experiências que estão assumindo a palavra e representando as suas concepções de mundo e de sociedade, né?
Então, eu acho isso importante. Eu estou acentuando muito isso porque eu quero voltar a esse campo, a esse tema. Eu queria cumprimentar a Elaine, né, que, para mim, são duas referências que... a antropologia da UNB é muito forte, né? Tanto do ponto de vista epistemológico, mas quanto do ponto de vista da atenção ao tema indígena, né? Tivemos grandes antropólogos da nossa UNB, os mais recentes, sim, a Cida, que já foi mencionado, né? E a Elaine, que, para mim, é hoje o meu modo de olhar a antropologia da UNB, né? E temos incidido em coparticipação, não apenas acadêmica, mas aqui e ali do ponto de vista dos que no social se apresenta para nós formarmos liga, formarmos uma comunidade de apoio, de entendimento, né? E aqui também, amanhã mesmo, teremos uma banca, né, de qualificação, e espero que a minha orientanda já tenha conseguido entrar. Ela teve dificuldade, estava assistindo pelo o Instagram da Suli, mas o Instagram da Suli parou ela está aqui. Já está aí, né? Tá. A gente vai retomar alguns dos temas, né, que aqui hoje foram colocados. Bom, então, eu quero dizer assim que, do ponto de vista acadêmico, a Elaine balizou já o que é importante para contribuir com o trabalho da Suli e com a sua orientadora, no sentido de ampliar um pouco a corresponsabilidade sobre a resultante desse trabalho. Temos corresponsabilidade nisso. Do meu ponto de vista, o que eu acho é assim, que eu li muito satisfeito o projeto, muito satisfeito mesmo, mas, ao mesmo tempo, muito convocado para colocar para a Suli algumas questões que eu queria ver com ela o quanto ela considera que isso possa ser importante, útil, relevante. Eu quero dizer assim, que, do ponto de vista do trabalho acadêmico, o projeto da Suli está entre os bons trabalhos do programa, entre os bons trabalhos, em todas as linhas, do ponto de vista do seu esquema, não só teórico, mas metodológico, o seu esquema de diálogo bibliográfico, está perfeito, né? Igual. Mas eu digo, se a gente está tão motivado pela presença indígena na universidade, de que modo, nesse esquema, o modo de articular conhecimento indígena entra? Quero dizer, já no seu resumo, a certa altura você diz: para a fundamentação teórica, recorrerei a pesquisadores, intelectuais e lideranças indígenas. Perfeito. Elaine acabou de dizer que eles estão todos aí, são muito referenciados. Trazendo para o diálogo o conhecimento tradicional dos povos, aqui tratado como ciência indígena. Depois, na página 18 do projeto, essa consideração da ciência vai estar toda inserida nas leituras que você fez, da Célia Chacriabá, sobretudo, se referindo ao que se conceitua como território, numa argumentação cheia de ciência, que traz a terra para a nossa consciência, cheia de ciência. E depois, na metodologia, você começa que terá 2 pilares para a orientação da pesquisa científica. Está corretíssimo, Suli. Mas, nessa própria literatura que você traz, por exemplo, Krenak, né? Mesmo quando ele dialoga com a cosmologia moderna, pós-moderna, Boaventura de Sousa Santos, eu tenho a impressão que eles têm o cuidado de não usar a palavra ciência. Não que eles ignorem, não que eles não saibam que estão fazendo ciência,
mas é porque eles estão trazendo uma espécie de reivindicação de um modo de ler o mundo, a natureza, a realidade, que representa um profundo conhecimento, que você acabou de lamentar, dizendo assim, as nossas bibliotecas foram atingidas pelo Covid, elas não foram atingidas pelas traças, nem pelo mofo, nem pelas aquilo que, vamos dizer assim, são os fungos que deterioram os livros. Elas foram atingidas no que representa as memórias narradas e transmitidas entre o que, por exemplo, o Daniel Munduruku, que vai ser o trabalho da Caterine amanhã, e a Caterine não é indígena, entra no tema com muita licença, pedindo muita aceitação para poder tratar do assunto, mas ele se refere àquilo que são as memórias do povo que os guardiões transmitem na oralitura para os jovens. Quer dizer, a biblioteca é viva, é memória e é narrativa, né? E tudo isso, por exemplo, em Krenak, em Copenhague, se refere ao que eles chamam de conhecimento, mas eles não caracterizam isso como ciência. Porque, de alguma maneira, a ciência é algo que é funcional no moderno, por oposição ao tradicional, é aquela arrogância da racionalidade ocidental, a racionalidade instrumental, que fala de etapas do desenvolvimento da cognição humana para dizer que a ciência substituiu a oralitura, substituiu a tradição, substituiu as bibliotecas vivas pelas bibliotecas colocadas em papel que mofa e que não tem vida, né? Então, eu não sei como é que isso vai ser feito, mas eu sei que tem que ser feito por gente como você, porque não se trata apenas de trazer para a nossa universidade o lugar valioso do conhecimento que as tradições oferecem, né? Que é isso que está afetado pelo modo de produção, porque enquanto o pensamento indígena fala da natureza como vida, como terra-mãe, como Pachamama, o conhecimento instrumental pensa a natureza como recurso natural, como o consumo da sua seiva, da sua substância, como mercadorização, enquanto que o conhecimento indígena fala de humanidade. Você usou a palavra humanidade, não está preocupado com o mercado, está preocupado com o humano. E não está preocupado só com o humano indígena que salvou a natureza, está preocupado com o humano global, universal, que é a outra humanidade de que fala, por exemplo, o Krenak, né? Então, a minha preocupação é como é que gente com seu gabarito, Suli, pode ajudar, não a outros indígenas como você fazer trabalhos bons, mas interpelar essa universidade que deu vaga para índio, mas não abriu os seus campos cognitivos para dialogar com os conhecimentos indígenas, não fez dos indígenas mestres, não deu lugar a eles para construir essa outra maneira de pensar a vida e a existência, que é conhecimento, mas não é ciência. E eu não estou dizendo isso esquematizando, não, ou brigando pelas palavras. É brigando pelo paradigma, pelo alcance civilizatório, entendeu? Eu não sei como vai fazer isso, não sei se é possível fazer isso, mas você tem que dizer algo assim. Por que você está usando ciência e não usando os conhecimentos? Por que você não dá esquematismo a essas bibliotecas vivas, no sentido de caracterizar, né, o seu glossário? Você, na sua fala e no seu texto, você usa uma série de expressões que são, por exemplo, na seleção para a pós-graduação em Direito, um parente entrou e disse que a grande dificuldade dele era poder, e era por isso que ele queria fazer o mestrado, porque nas línguas que ele conhece, não tem a palavra direito. Não tem a palavra direito.
Então, ele queria ver como é que ele vai trabalhar para conseguir construir uma mediação de conhecimento que o que a gente chama de direito possa ter uma correspondente que permita o diálogo intercultural, né? Então, não sei como isso vai poder fazer, mas aí em algum parágrafo, alguma coisa, em algum campo, você, por exemplo, os espíritos, né? Como é que os espíritos entram na ciência? Eu me lembro um texto bonito do Engels, que é o colega do Marx, está na Dialética da Natureza, que, seguindo a moda do século XVII, século XIX, vai com os cientistas desse tempo, inclusive William Crookes, que era o presidente da Sociedade Real de Ciência da Inglaterra, César Lombroso, que fez a inscrição na sociologia do delito da expressão criminologia, que era um médico, né? E que se envolveram com a pesquisa do que eles chamavam de mundo dos espíritos, e até dialogando com a religião que quis positivar o místico, como o pedagogo Hippolyte Denisard, Allan Kardec, né, que se tornou ele diz, um codificador da doutrina espírita, né? Então, Engels também foi estudar. E tem até um texto dele, A Dialética e o Mundo dos Espíritos. Está lá na edição que eu tenho da Dialética da Natureza. E ele, muito prudentemente, chega à conclusão que é charlatanismo, Mas ele não fecha, porque ele diz assim, à luz dos elementos científicos que eu disponho, eu não posso afirmar a realidade dessa dimensão, né? Mas os espíritos estão vivos na condição do estudo que vocês fazem, e eles não cabem na ciência. Eles não cabem na ciência. Então, qual é o conhecimento? Não sei nem se eu posso usar a palavra epistemologia, que é uma palavra da filosofia grega ocidental, né? Qual é a cosmologia? Também não sei se eu posso usar a palavra cosmologia, que é outra palavra do grego ocidental, né? Que palavra que se como é que são os espíritos? Chapiri. Chapiri. E essa questão é dramática, porque, por exemplo, no direito teve agora há pouco uma belíssima dissertação defendida, que não é de indígena, mas é sobre as fronteiras improváveis entre tempos e direitos. Porque o mestrando estuda a reivindicação de reparação ao dano espiritual. No caso do acidente do avião da Gol. Fechou teu microfone, Zé. Fechou meu microfone, empastelou a minha arguição. Né? E, no caso, ele estava trabalhando, né, com a dimensão do impacto sobre os Membengrokre, né, caiapós, né, que estavam preocupados exatamente em como salvaguardar o mundo dos espíritos afetados pelo desastre. E todas as orientações, inclusive mais amigáveis, era para configurar o debate sobre o reconhecimento das violações em cima da questão ambiental e cultural, né? E a enorme dificuldade de trabalhar a dimensão do reconhecimento do espiritual, que só as percepções dos povos originários, ou ameríndios, ou afrofundadores, né, como a gente vê em alguns trabalhos, mesmo de gente que faz tradução, como o Mia Couto, né, se referindo a esse modo de pensar a vida nas árvores, a vida na casa, no rio, né? Então,
eu diria assim, eu não sei como isso pode ser feito, Sulim, mas você tem que colocar, de algum modo, no seu trabalho, essa interpelação à universidade, para que a universidade... E a sua orientadora tem condições de trabalhar isso com você, porque toda a história acadêmica dela é dentro dessa posição de tradutora dessas concepções, né? Aí, para poder, por exemplo, trazer para a nossa interlocução dimensões como a que você trouxe para o seu trabalho. Por exemplo, achei notável, né, o debate que você faz sobre território, que não é terra, que não é apenas espaço, é simbólico, que envolve, como você disse com Baniwa, a luta pela proteção dos territórios indígenas é o que unifica, articula e mobiliza todos, abordando especialmente a importância para a vida dos povos originários. Sem o território não há saúde, não há educação, não há proteção do meio ambiente, não há vida. O território é fundamental na resistência dos povos indígenas. Para além de bens materiais, o território tem um significado que envolve espiritualidade, valores, conhecimentos e tradições. Território é onde se fortalece a identidade e a cultura de cada povo. Acho que esse enunciado, na sua observação, tem que se transformar num manifesto que entre na sua dissertação como desafio à universidade para se abrir, aí sim, científica e epistemologicamente, à consideração desta dialogicidade entre modos de conhecer, Então, eu não tenho nada a colocar na sua dissertação. Sob qualquer ângulo, você está salvaguardada. O seu esquematismo do projeto está à altura das boas teses que foram apresentadas no nosso programa e a sua vai estar brilhando entre elas, com muita autenticidade e com muita capacidade de ser interlocutora e porta-voz credenciada para esses temas. Mas eu acho que você tem um dever maior com seus parentes, com a sua cultura e com a civilização. Você tem que ser aliada para o futuro. O futuro está pedindo algo assim, algo que não se resolva no governo Jair Bolsonaro, tá certo? Aliás, lá nos seus objetivos, o objetivo geral, onde está lá no fim, e as violações dos direitos humanos dos povos indígenas cometidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, eu não acho que deva fixar no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que pode ser até... eu acho que são todos os governos, porque todos os governos têm uma concepção de desenvolvimento que não bate com a concepção de desenvolvimento que os povos indígenas têm. É a tese da Manajás. Qual o desenvolvimento? O seu ou o nosso? Né? O seu ou o nosso? Né? Então, a ideia de desenvolvimento... Então, não acho que foi o governo Jair Bolsonaro. Eu acho que tem que colocar algo que seja diretamente dirigido ao Jair Bolsonaro, porque ele é assumidamente genocida. Mas eu não acho que seja algo que esteja caracterizado no governo. É todo governo com extração liberal, neoliberal, capitalista, que coisifica a natureza, que transforma o progresso no consumo da natureza, né? E desumaniza a natureza. Né? Então, você está propondo reumanizar a natureza, renaturalizar o humano, pensar uma outra humanidade. Eu não sei como fazer isso, mas eu também só sei que, se puder ser feito, é de gente como você. Se puder ser feito, é com gente como você. Né? Eu tenho pena da professora Vanessa e orgulho dela. Pena porque é uma tarefa que ela vai ter que se desdobrar para cumprir, e orgulho porque é a tarefa que ela pode realizar, não é isso? Lhe ajudando a construir
não foi ela que deu para o Krenak um pouco a sugestão para o tema Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Foi a convite dela que ele veio na UNB fazer a palestra e acabou recebendo esse título. Ele diz isso no livro dele. Né? Então, Suli, eu estou assim, profundamente esperançoso de ter um trabalho seu, que não precisa modificar seu esquema. O Roberto Aguiar falava de uma grande tese que foi defendida na USP, na área de design, e que a escritora entregou uma folha de papel para a banca. Né? E, junto da folha de papel, entregou um calhamaço de 1000 páginas. Aí disse para a banca, para os de sensibilidade, aqui está a minha tese, entregou a folha. Para os de pouca sensibilidade, está aqui a explicitação da minha tese, entregou o calhamaço de 1000 páginas. Eu queria que você escrevesse para os de sensibilidade uma página na sua tese, uma página que me respondesse essas questões que coloquei e me desse esperança, né? Que isso possa ser uma contribuição do nosso programa, né? Que distinga o nosso programa. Por exemplo, eu fiquei orgulhosíssimo, viu, Elaine? Você conhece, talvez, como primeira colocada no doutorado de Direitos Humanos, uma Aymara peruana, que vem trabalhar as rondas campesinas de Cajamarca, que vai ser assim. Quer dizer, por que essa gente está vindo para o nosso programa? Então, ela está vindo porque tem gente como a Suli aqui. Então, você podia escrever para mim uma página para os de mais sensibilidade, né? Porque alguns que, por exemplo, conseguiram em outros campos, por exemplo, no âmbito das cortes internacionais de direitos humanos, né? Até gente do direito já entende que a reparação não é só pecuniária, não é só indenização, mas é projeto de vida, é projeto de sociedade, é sonho, é projeto do pós-vida, é reparação dos danos ao espiritual. Como Cansado Trindade, o presidente, já entende isso, já entende. Né? E tem fortalecido decisões da Corte Interamericana no sentido de que a reparação se realize também nesse aspecto. Então, se a gente conseguir construir uma leitura a partir da autenticidade do trabalho dos nossos sábios, e eu acho que já posso colocar você na categoria de nossos sábios, né? Um pouco dessa expectativa que eu penso é o nosso aliança para o futuro, né? Você é nossa aliada para o futuro. A possibilidade de reescrever o humano adiar um pouco o fim do mundo, sustentar o céu que está caindo sobre nossa cabeça, né? E resgatar, como diz a Caterine na discussão que a gente vai ter amanhã com o Munduruku, as nossas memórias, que só os guardiões podem passar. E aí ela é a pedagogia, né? Não só para os jovens indígenas, mas para esse mundo novo que a gente precisa construir, né? Do ponto de vista do futuro que está em disputa. Não é isso? E o futuro só será futuro se ele tiver impulso nesse passado que vocês representam. Não é isso? Tá bem, Suli? Não quero que você mude nada no trabalho, só me escreva um pós-fácil à dissertação, um pós-fácil. A Elaine pediu para você manter o memorial. Eu vou pedir para você inscrever um pós-fácil. Numa das colunas minhas, lido para você, que eu escrevo, e eu acompanhei a dissertação da Cari Guajajara, né?
Eu, quando publiquei, pedi para ela me escrever um pós-tese e incluí como coautora no meu texto, a pós-tese, né? A partir de uma questão que coloquei para ela, e que acabou sendo o lado bom do meu texto, o pós-tese dela. Né? Eu queria que você fizesse um pós-fácil, me respondendo essa questão. E talvez dando ensejo para aquilo que a sua grande contribuição possa se dar, não só no campo mais geral do processo de conhecimento, mas da interpelação que a gente precisa fazer dentro da nossa universidade. Né? Que não basta abrir as portas para entrar índio e entrar negro, tem que entrar junto com eles outras formas de conhecer, outras epistemologias, a palavra não é própria, outros temas. Tá bom, Sueli? Tá bem, professor. Muito obrigada. Pronto, professora. Obrigada, professor José Geraldo. Então, Juliette, vou te passar, então, a palavra para você dialogar com a banca. Tá? Eu anotei tudo, se faltar alguma coisa, eu te ajudo. E aí também eu deixo aberto, né, para a professora Elaine e o professor José Geraldo manter um diálogo contigo. E no final eu também vou dialogar algumas coisas, porque eu acho que esse momento é muito rico. Ele é um momento de grande aprendizado, né? Eu queria depois compartilhar aqui onde eu conheci a professora Elaine e o tanto que eu aprendo com ela nessa estrada da vida, né, acadêmica aqui. E a minha companheira de sala, Vanessa. Exatamente. Eu queria depois comentar isso, mas deixa eu passar essa fase aqui, passando aqui para a Juliette para falar. Ok, Juliette? Vou me afastar um minutinho, mas vou ouvindo. Só vou pegar um café ali, mas estou ouvindo, tá? Tá bem. Então, gostaria primeiramente de agradecer, né, professora Elaine, pelas suas contribuições, que eu sempre falo, quando eu estou conversando com alguns colegas indígenas, que a nossa dificuldade, eu falo da minha dificuldade enquanto indígena na academia, é justamente, né, essa parte da teoria, da escrita acadêmica, e principalmente quando a gente vai fazer um recorte do tema, escolher o que você vai falar. Porque para nós, indígenas, assim, é muito diferente. Ter que separar, né? Se eu vou falar de Covid, se eu vou falar de saúde e educação, ou se eu vou focar só em território. Porque para a gente, praticamente, é uma coisa só isso, né? Envolve tudo, é uma coisa só. Mas, assim, na academia, a gente tem que fazer esse recorte e seguir as regras, né? Da academia, da ciência, enfim. Eu fiz um esboço do capítulo 1, mas eu não mandei para a banca, eu não mandei, só mandei o projeto. Do capítulo 1, no capítulo 2, eu acho que foi do capítulo 1 que a gente fez um levantamento, foi justamente o que a senhora acabou de falar, do levantamento histórico do processo de invasão no território Yanomami. Nós fizemos esse levantamento, eu só mandei para a professora Vanessa, fizemos esse levantamento no acervo, lá no Armazém Memória, encontramos vários documentos. Então, já tem esse pré-levantamento, já tem algo escrito de mais ou menos, acho que mais 5, 7 páginas, que eu já fiz um esboço, né, desse levantamento, desse processo histórico de invasão no território do povo Yanomami. Quando eu comecei a escrever o projeto, eu estava focando só no Yanomami. Mas aí eu trago de novo a questão assim, eu queria falar dos 305 povos, se deixasse livre, eu ia querer falar de todos. Mas aí eu também não podia deixar de fora, nesse momento, por isso que eu coloquei no projeto os Iacuana, né? Aí, então, eu trouxe justamente para ter essa orientação da banca agora, nesse momento, para qual seria o melhor caminho a seguir no projeto. Mas eu gosto muito, é uma coisa que sempre, acho que a senhora leu no meu memorial, quando parou uma draga de garimpeiros na minha comunidade.
Então, isso eu trago comigo. Eu sei que a questão da invasão, do garimpo, foi muito cruel para a nossa região, assim. Eu tenho sorte de ser do Médio Rio Negro, mas o povo do Alto Rio Negro, onde também teve na terra Yanomami, né, os garimpeiros, enfim. Eu gosto, eu Posso tenho... só te contar uma coisa, Sueli? Quebrando o protocolo, Vanessa. Essa semana, na segunda-feira, a gente teve uma reunião e estava o Maurício Ecuana, uma reunião com várias pessoas da PIB, e o Maurício conta, e lendo o teu memorial, ele fala quando ele era pequeno, ele ouvia a palavra garimpeiro e ele ficava imaginando o que seria, né? Ele imaginava alguém, tipo, 2 metros de altura, e às vezes ele se perguntava, será que é alguém? Ou então, será que é alguma coisa muito pequena? Então, garimpeiro, junto com ele, né? Ele cresce pequeno com a invasão dos anos 80, e fica essa imagem como um ser meio sobrenatural, né? Só depois, hoje, na fase depois crescido, no adulto, que ele entende, na verdade, o que é esse garimpeiro. Então, e eu acho muito interessante, né? Porque são palavras aí, essa linguagem, né? E no final, o que é o garimpeiro, né? Afinal, o que é o garimpeiro? Né? Então, eu me lembrei muito relendo o teu memória. E aí eu trago também, como epidemia... Sueli, não estou te ouvindo. Opa, estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, a epidemia não é só a Covid-19, a pandemia também é os garimpeiros, são os madeireiros que invadem os nossos territórios, né? Então, eu estou chamando, pretendo usar como epidemia também não só a Covid-19, a malária, o sarampo, mas os não indígenas que invadem o nosso território, que levam tanta dor e sofrimento para a gente, para os nossos povos. Não sei se eu respondi tudo, professora, mas assim, já agradeço muito aos seus comentários, a sua contribuição. Eu sei que eu posso contar no momento que eu precisar. Professora Vanessa, se eu não respondi alguma coisa, depois a senhora complementa. Aí, a professora Elaine, tem mais alguma coisa na tua fala? Não, acho que nem era a questão. Acho que tem. Eu acho, Sueli, primeira coisa, você não tem que se limitar a essa coisa de separar. Né? Eu acho que você traz os territórios, saúde, né? Naquele conceito que você trouxe do Gessen. O único, assim, se eu posso dizer, um conselho, uma proposta é para você não se obrigar a fazer uma coisa de tudo, né? Como, né? Então fazer um recorte, pensar, mas não é nenhuma questão, é algo para você ver com a Vanessa e aí pegando esse recorte que pode ser temporal, pode ser só com os Yanomami, né? Aí só com a Rutucara, como eu disse, tem outras associações, né? E aí você entra a fundo nisso, né? Conversa com, acho que é muito importante essa ideia que você falou as estratégias, né? Porque essas estratégias não nasceram com a Covid. Essa coisa de fugir, sair da cidade, sair da aldeia, porque é a aldeia onde circula pessoas da FUNAI, pessoas da saúde, o exército, né? Outra coisa que eu não falei, mas ali você tem o projeto Calha Norte, como tem na tua região. Então, assim, a ideia era fugir onde tinha presença branca. Isso eles não aprenderam com a Covid, né? Isso aí é algo que vem antes. Aí, Elaine, só para auxiliar aqui, porque eu acho que é importante fazer esse diálogo aqui com a Suliette, a ideia é trabalhar de abril a dezembro, entendeu? Esse período, a relação de temporalidade, já que é a Covid, é trabalhar nesse marco temporal, nesse período. Então, o recorte seria esse. Ótimo. Então, nisso tem o que eu puder, o que eu tiver disponível, eu vou repassar para a Sueli, porque aí tem muita documentação já reunida que essa rede fez, e isso vai te dar muita informação para ir depois você fazer a pesquisa com as entrevistas, né, com cruzar, dialogar isso, fazer dialogar essa experiência com isso que você já levantou lá no acervo, né? Pode ser. Fazer dialogar isso, talvez seja
uma coisa bem interessante. E aí essas estratégias de saída, ela vai comentar como é que foi feito agora, mas que isso não é novo. Eu acho que é assim que a gente vai costurando, né, a esse trabalho dela, é assim que a gente está pensando, mas qualquer coisa também a gente pede ajuda ao longo do processo. Já queria pedir essa licença aqui, né? Não, assim, eu estou à disposição, a Sueli sabe disso. Obrigada. Tem mais algo, professora Elaine, que você comentou e a Sueli não dialogou? Que eu acho que todos... Não, estou satisfeita. Ah, obrigada. Sueli? Vamos silenciar. Eu senti que... Sueli, a gente não está te ouvindo ainda. Tem algo? E agora? Estão me ouvindo? Ah, perfeito. Obrigada. Tá. Então, respondendo o professor José Geraldo sobre quando ele indaga sobre a ciência, né? A ciência indígena. Então, professor, para responder a pergunta, eu vou fazer um comentário antes, assim. Eu até fiz esse comentário na disciplina da professora Vanessa, que a gente estava apresentando no seminário. Eu fui saber que eu era índia, né, que os não indígenas nós chamamos de Índia, de índios, quando eu cheguei aqui em Brasília. Cheguei e morei na Asa Norte, inclusive a Valéria, que eu mostrei a foto, foi uma das primeiras indígenas que eu fiz amizade aqui em Brasília, que eu tenho amizade até hoje. Então, eu morei uma parte na casa dela, e eu descendo no elevador, a pessoa perguntou para mim, você é índia? E eu respondi uns 5 segundos assim, demorei e respondi, sim, eu sou índia. Mas para mim, eu vim saber que eu era indígena a partir dessa pergunta dessa pessoa. Porque para mim eu sempre fui baré, né? Eu sempre fui baré. E aí, então eu vim ouvir a palavra também ciência, no primeiro livro de biologia, e depois muito na academia, né? Que os professores falam de ciência, o que é considerado ciência para a academia, né? É só você fazer experimentos, pesquisas, né? Tem um respaldo acadêmico, mas que para mim ciência é o nosso conhecimento tradicional, o que eu cresci, o que eu aprendi com os meus avós. E eu falo da ciência, eu sei que no programa do Direitos Humanos não tem isso, mas em outros cursos, por exemplo, como a área da saúde, nós não podemos falar de ciência indígena porque não é considerado como ciência para a academia. E aí eu venho trazendo que eu vou tratar como ciência indígena, mas é muito também, de certa forma, trazendo uma crítica, porque eu sei que muitos profissionais, muitos pesquisadores não consideram o nosso conhecimento como ciência, inclusive chamam de conhecimento empírico, porque não é comprovado cientificamente, né, em alguns nossos conhecimentos, sendo que nesse processo de pandemia, os nossos povos, os 23 povos, não só os 23 povos do Rio Negro, mas outros povos de outras regiões, de outros povos, se curaram usando apenas a nossa ciência indígena, o nosso conhecimento tradicional com ervas, sendo que para os profissionais da saúde, alguns profissionais da saúde não consideram o nosso chá como ciência, mas a partir do momento que usam a nossa erva para fazer remédio, para encapsular, para eles é ciência, mas antes disso não é. Pra gente, então, assim, eu trago isso muito mais em forma de dizer que nossa ciência também, nosso conhecimento tradicional é ciência. Porque se eu colocar abordando como conhecimento tradicional, talvez eles não vejam, quem for ler, né, não veja como ciência, mas que para nós é. Então, começar a trazer um pouco desse debate, que o nosso conhecimento também é ciência, e trazer como... Eu gostei muito dessa fala aos poucos a gente está ocupando os nossos espaços e está trazendo os nossos conhecimentos também para o debate. É nós falando por nós. E quando você fala de fazer a questão do pós-fácil, eu pensei assim, tem vários artigos falando, vários trabalhos mesmo falando sobre a questão Yanomami, sobre os povos Yanomamis, não só o povo Yanomami, mas vários outros pesquisadores já, né, que trabalham com questões indígenas, falando de território, de saúde, de educação, mas
não falam com a mesma intensidade que a gente, quanto pesquisadores indígenas, traz, né? A gente traz também esse outro lado científico dessa visão, mas também a gente traz com a gente a experiência e também um pouco da alegria e da dor, quando a gente fala também de perda, né? Então é isso, meu comentário. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Suli? Por exemplo, durante esse trabalho da rede de pesquisadora Yanomami e Ecoana, a gente buscava, né, se comunicar lá em Boa Vista, tinha alguns momentos lá em Auaris que tinha a internet do Exército. Eu fico pensando que quando o Dário falava conosco, ou o Maurício, né? Então, pode ser uma coisa. Eu acho que talvez o diálogo deles com você, que é uma parente, né? Como eles chamam, uma baré, eles podem. Essa entrevista pode ser um diferencial muito grande, porque vai ser um diálogo entre parentes, né? E não é um diálogo onde, como nós, né, ligávamos e tentávamos falar, etc, etc. Então, pode ser que esse diferencial, um diálogo entre parentes, possa dar, né, uma visibilidade a muitas outras informações que ainda não estão colocadas. Então, esse é um potencial importante e que tem a ver com o que o Zé Geraldo falou também. Maravilha. Obrigada, professora. Obrigada. Professor José Geraldo, mais alguma questão? Não, eu estou mais que satisfeito. A gente tem um trabalho de primeira linha em mãos, né? É que é muito convocatório, ele convoca muito, né? Então, e ela tem qualificação para fazer isso, para responder, né? Então, me compete agora, eu gostaria de fazer uso, né, de tecer alguns comentários sobre a Suliette, né, que entrou no nosso programa, me convidou para ser orientadora dela, né, Suli, eu agradeço a confiança, eu acho que uma relação de orientação é uma relação de confiança, eu agradeço muito, eu acho que é um aprendizado permanente. Eu não indígena, então eu estou aprendendo com a Suli várias questões, e aí nessa trajetória eu iniciei com a professora Elaine, né, no CDS, um mestrado indigenista, né, que nós estabelecemos com o professor Otto, que foi uma grande trajetória em que eu tento trazer alguns aprendizados importantes daquela caminhada para o nosso programa, na medida do possível, obedecendo toda a lógica, que lá era desenvolvimento sustentável, e a nossa direitos humanos. Eu queria compartilhar com vocês algumas questões da Suliette e falar que o brilhantismo, né, que ela tem, e agradecer a confiança de vocês em ler o trabalho, a todas as questões extremamente pertinentes e importantes da avaliação, que a Suliette não ia fazer essa temática, eu acho que é importante deixar registrado isso. A Suliette, ela é engenheira florestal, ela ia trabalhar com uma outra abordagem, ela queria trabalhar com o povo dela, mas em função da pandemia e da emergência do tema, ela mudou o tema, então esse é um outro desafio, mostra para a gente a capacidade dela de produzir dentro da linguagem, como ela vai dizer, acadêmica, né? Dentro da linguagem de um mestrado acadêmico. Eu acho que o projeto dela, o slide dela, para quem está assistindo, que não teve a oportunidade de ler o projeto, entende perfeitamente o que ela quer fazer, aonde ela quer chegar com isso. Então, ela vem mostrando ao longo do processo o amadurecimento de pesquisa de uma pesquisadora nessa área do mestrado, já escolhendo uma temática e podendo mudar dessa temática com segurança para uma outra temática. Então, parabenizo a Suliette por ter aceitado esse desafio. E eu perguntava para ela, mas você vai falar de um povo que não é o seu diretamente? Aí ela me disse o porquê, e o argumento é muito em cima também das questões materiais, né, Suli, que a professora Elaine vai nos apresentar, da importância já de ter esse material para que a Suliette pudesse trabalhar com isso. A escolha também de poder, é isso que você falou no final, Elaine, eu acho que é fundamental. Porque uma coisa é nós indígenas falar com indígenas, eles vão te responder de uma forma diferente, acredito eu, e as pesquisas vêm demonstrando isso. A Suliette,
como o Baré, vai poder dialogar com eles dentro de uma cosmologia, dentro de uma realidade diferente, que nem ela vai explicitar aqui que essa questão se ela era indígena ou não, isso não era uma preocupação dela até chegar em Brasília, porque ela não se via nesse contexto. E assim, Zé, eu queria dialogar com você, professor José Geraldo, um pouquinho sobre essa lógica de ciência, os nossos desafios, né? Porque uma questão é o que a gente espera que um indígena vá fazer no nosso programa ou na academia. E outra coisa é o que ele deseja fazer. Então, eu me coloco muito neste lugar, neste construção, que aí eu aprendi também com pensamento complexo, né? Que vem me auxiliar o que a Suliette gostaria de trazer. E se ela se apropria da palavra ciência e ela vai associar isso, ela coloca o nome ciência indígena, eu a respeito nessa construção que ela faz, porque eu estou entendendo que ela está produzindo também para além daquilo que ela faz, dentro daquilo que ela já estabelece, aquilo com que ela quer também contribuir ali dentro com o diálogo com a academia. Entendendo aqui que não é a primeira língua dela, materna, o português, né? É uma outra questão, então é uma outra realidade. Então, eu acho que esses são os desafios que o nosso programa permite, né? que os nossos mestrandos, e agora, no caso, nossos doutorandos venham fazer, que eles vão produzir também conhecimentos que ainda não existem. Eles podem usar uma palavra diferenciada ou não, ou eles podem se apropriar de uma palavra, que é o caso da ciência, e vai construir em cima disso e pode até colocar a ciência como uma questão ciência indígena. E eu agradeço a Suli por estar construindo esse mosaico. Eu agradeço muito a fala do professor José Geraldo, que já vem acompanhando já essa temática há anos, né, dentro da Universidade de Brasília, e essa questão, eu acho que a Suli tem maturidade, eu sinto isso, confiança do trabalho da Suli em poder produzir esse material em um ano, e agradecendo aqui a participação de vocês e pedindo, então, o apoio ao longo do processo, caso ela precise nesse diálogo com vocês. Seria isso. Mais alguém da banca gostaria de falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer da grande satisfação, né, eu acompanhei toda essa inserção indígena na universidade, como reitor dialoguei muito com os seus representantes para marcar essa posição dentro da universidade. Não foi fácil, há uma área de incredulidade quanto a reconhecer no protagonismo indígena algo que se coloque, vamos dizer assim, como interlocução, né? Esses dias assistimos ainda lá, o presidente da República se referia a subcivilizado, primitivo, né? Então, poder ter o diálogo, como eu aprendi e como eu me tornei um gestor com mais com competência para poder gerir uma universidade que faça jus a esse nome, que seja o único lugar onde todas as formas de conhecer possam circular com equivalência, né? Quando eu passo ali na Maloca, eu sinto uma emoção, como diz a Suliette, o conhecimento tem que ser sensível também, ele não pode ser apenas o axiomático, não pode ser apenas o causal, ele tem que ser emocional também, né? Então, quando eu posso, faço sessões com meus alunos ali na Maloca, peço licença aos que coordenam a atuação naquele espaço para poder tocar a sensibilidade de estudantes, né? Então, eu acho assim, quando eu vejo um trabalho como o dela, eu acho que tudo pelo que eu procurei responder
em termos de construir um projeto de universidade que fosse esse lugar de diálogo entre todos os saberes, né, me coloca, vamos dizer assim, junto com aquela proposta original que Darcy inseriu quando criou o INB. Né? Então, eu acho que eu queria tanto que ele estivesse aqui para ver para ele participar dessa banca, para ele ouvir essa conversa, né? Para ele dizer que, afinal, né, nem tudo foi derrota na vida dele. Né? Tem quem acredite que ele esteja ouvindo, Zé Geraldo. Pois então, pois é. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Né? E por isso que a voz da Suliette tem que chegar a ele, né? E a todos os que vivem nesse mundo em que poucos podem ir e voltar, né? Porque a maioria vai e fica, mas alguns podem ir e voltar, não é isso? Tá bem. Professora Elaine, gostaria de fazer uso da palavra? Porque Não. nós vamos a gente, o ritual agora nos pede que a gente vá para um lugar reservado, já que a sala tem muitas pessoas, para fazer a avaliação do trabalho para a gente dar a resposta. E como a gente faz isso? Eu não sei como. Estou tentando copiar. A professora mandou aqui no chat, professora Elaine, a Vanessa. Novamente, porque eu caí uma hora e eu perdi o chat anterior. Eu copiei aqui o mandar no seu contato. Eu não estou vendo nada no chat. Que nós temos que assinar a ata dela no SEI e tudo mais, e a Suli fica aí. Mas precisa. 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 Eu gostaria, porque como mas a gente precisa, nesse caso. Tem uma formalidade. Novamente. Tá, obrigada. A minha sugestão é que a gente saia da sala, ou senão a gente multa aqui, né? Pode multar e entrar lá, mas tem que multar e tirar a câmera, senão eles vão escutar. Se o Elvis estiver na sala, eu vou pedir o Elvis para chegou o outro aqui. Chegou. Então a gente vai para lá, é isso? Isso. Aí a gente para a gravação e a gente volta. Tá bom. Aí multa aqui, senão vou ouvir os dois lugares. Tá, eu vou parar agora. Que estão aí assistindo a gente, que vai estar gravado, eu vou deixar 24 horas no nosso canal, tá bom? Eu não estou conseguindo abrir o vídeo mais. O vídeo, a sua câmera... Deixa eu ver. Você está aqui. Mas eu devo estar com a outra câmera ligada. Professor, eu enviei uma solicitação agora. Ele desliga saiu. lá, Zé. Sai da reunião do que a gente estava, que aí desliga lá e volta para cá. Ele saiu da sala. Sua filha está vendo, Suli? Então, mandar um abraço para ela, mandar um abraço para sua família, tá bom? Agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. Falar que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada, professora. Imagina. Acho que agora eu resolvi. Isso, muito bem. Suli, então a banca se reuniu, nós conversamos, você foi aprovada, parabéns, tá? Você tem um ano, então, para terminar o seu mestrado, parabéns. É isso, gente. Parabéns, agradeço a confiança, agradeço a presença do professor José Geraldo Souza Júnior, da professora Elaine Moreira, a parceria, né, de longa data, né, professora Elaine? Sim, conseguimos, né, Vanessa? Conseguimos. Professor José Geraldo, parabéns, muito obrigado. Palavras finais eu deixo com vocês na banca também, que a gente vai deixar isso aqui registrado. Eu achei que tem uma aula essa qualificação da Suliette, aprendemos muito, como sempre. Tá? Realmente não vai ficar disponível, não, né? Vai ficar disponível, como a Suliette autorizou e vocês estão autorizando, a ideia é ficar disponível 24 horas, porque os parentes querem assistir, foi um combinado que eu fiz com a Suliette, né? E eles não tiveram tempo de ver online, então a gente vai deixar. Por quê? Qual seria a sua sugestão, professor?
Não, eu acho assim que foi um debate tão bom que já podia até ficar permanente. Eu também. Mas aí vai depender de vocês dois, da Suliette e da Elaine, porque É, da minha parte eu ficaria muito feliz, Não, né? por mim tudo bem. Suliette, Não você que falamos está nada na obra. proibido, né, Zé Geraldo? não, Podemos deixar. não, não. É, Por mim eu, também, professora, como já seguindo os conselhos do professor José Geraldo, né? Que tem que aham. voar, o que eu apresentei as outras pessoas precisam, pode deixar lá. Isso, é por isso que eu estou falando que já podia ficar, não é, Sueli? Ficou lindíssimo, os slides estão lindos, sua fala, os comentários, eu gostei muito. Professora Aí a Elaine, única precisão, se for ficar, é que eu não estou no DAN, eu estou só no ELA, no Tá, Departamento de Estudos tá bem. Latino-Americanos. Eu pus no Uhum. chat, mas já que ficaremos eternamente, só essa pequena. tá Tá bom. bem. Uhum. Tá. Suliette, então, parabéns, tá? Você quer comentar alguma coisa, afinal? Professora, eu só gostaria de agradecer, né, claro, a banca, o professor José Geraldo, a professora Elane, assim, pelas contribuições. Eu estava muito nervosa no início, para quem me conhece sabe que eu sou muito emotiva, e quando toco em questões familiares é um momento assim que eu não consigo deixar de não me emocionar, né? Por isso que eu deixei para falar eu deixei aquela imagem para o final porque eu sabia que eu ia me emocionar. Ontem fiz uma apresentação para dois amigos meus, o Caio D e a Lusa, e foi no momento realmente que eu me emocionei. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que respirar mais para na hora não acontecer, mas aconteceu, né? Mas assim, agradecer a contribuição aos meus amigos que me ajudaram, o Maíro que está aqui, ao Elvis, que eu já falei que eu quero ser melhor amiga dele quando essa pandemia acabar, a professora Ana Catarina, a Braulina que está aqui, a Caterine também. Eu agradeço a presença e a colaboração de todos. Também. Obrigada, obrigada. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, que contribuíram imensamente, né? Na pessoa do Elvis, eu agradeço a todos. Agradeço também ao programa por nos confiar, deixar utilizar o canal, né, nessa divulgação. É um experimento. E a gente aguarda, então, vocês dois na banca, né? Já fica o convite aí, quando o trabalho estiver pronto. Queremos ler, né, Zé Geraldo? Novamente. Exato. E um abraço, Elvis. Eu acho que, então, terminamos. A gente já pode, então, desligar, né, a gravação.